Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar. Então, o domingo da Paixão é o domingo em que as imagens estão cobertas, as imagens para veneração pública, ou seja, as imagens das capelas, das igrejas, dos locais públicos. As imagens, também as relíquias, são cobertas. Sinal de penitência, para os olhos dos fiéis. Aí perguntamos, e se eu tenho uma imagem em casa, eu posso cobrir? Não é necessário, São imagens para veneração pública, ou seja, que estão no lugar público. Se está em casa, não é necessário. Se quiser cobrir, não tem problema, mas não é necessário cobrir as imagens de casa, dos oratórios particulares, privados. E o tecido para cobrirmos essas imagens é um tecido da cor roxa, símbolo de penitência. O evangelho de hoje, que nós acabamos de ouvir, nos fala sobre a mentira. Também nos fala sobre a verdade. Jesus, o representante da verdade, que vem comunicar aos homens, e os judeus, representantes da mentira, com que procuram rebaixar a missão do Salvador. Nosso Senhor vai dizer: eu conheço a meu Pai, e se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vocês, como vós. E para isso, para mostrar que ele é a verdade, que ele conhece a verdade porque ele é a verdade, ele comunica a verdade porque a verdade é ele mesmo. Então essa verdade, ela não tem a mácula do pecado, não tem a mácula da mentira, não é manchada pela mentira, pelo contrário, Então Jesus, para provar que é a verdade, ou seja, que não está manchado pela mentira, ele vai dizer: quem de vocês me arguirá de pecado? Quem de vocês acha pecado em mim para me acusar? Jesus trata-os de mentiroso, nenhum deles, porém, pode retorquir a acusação. Tratemos hoje, portanto, da mentira para conhecer bem este mal, que se cobre às vezes com aparências de sociabilidade ou de interesse, mas que é sempre um mal. A mentira é sempre um mal, quer seja por motivos de sociabilidade ou por interesses, mas é sempre um mal. Examinemos, portanto, o que é a mentira e depois vamos ver a sua malícia. Mentir, como matéria, a matéria é transgredir a lei de Deus. Isso está lá no 8º mandamento, Não levantar falso testemunho, aí também entra a mentira. Mentir é transmitir, portanto, voluntariamente aos outros pensamentos que julgamos falso. Então, voluntariamente você fala uma coisa que você sabe que aquela coisa não é verdadeira. Tal transmissão pode fazer-se por escrito, por palavra
ou por sinal. Pouco importa como isso é feito. Pouco importa. Desde que o julgamos falso e o apresentemos como verdadeiro, então isso é o mal, é o pecado. Portanto, é do maligno. A mentira é do maligno. Todas as mentiras, portanto, é bom saber também que nem todas as mentiras têm a mesma gravidade. Daí, há diversas espécies que se podem resumir em três. Três espécies de mentiras. A primeira espécie de mentira é a mentira jocosa, aquela mentira que causa riso. Tal mentira tem por fim divertir os outros. São os causos, né? Você conta os causos, tem uma mentira por trás, não é verdade, é um caos, é uma história, com E, né? É história. Então ela tem a finalidade de divertir os outros. É culpada, sem dúvida, pois pode ser contrária à verdade. É uma mentira. É uma história fantasiosa. Nenhuma mentira pode ser coisa boa. Porém, esse tipo de mentira, essa mentira jocosa, não passa de falta venial. Então, contar uma história, inventar uma história para fazer os outros rirem, se divertirem, desde que não tenha conteúdo também grave, né? De coisas escandalosas. Então, ela não passa de uma falta venial, do pecado venial. Tá? A segunda mentira, tipo de mentira, é a mentira oficiosa, que se diz com o propósito de auxiliar o próximo, de ajudar alguém, em proveito do próprio, ou em proveito próprio. Pode ser para ajudar alguém ou para ajudar-se a si mesmo. Nesta categoria entram certas desculpas ou fórmulas usadas na sociedade. Por exemplo, o aluno inventa que está doente para não ir à escola. Chama matar aula, né? Entram também nesta categoria as mentiras sociais. Então, são oficiosas e sociais. Por exemplo, a mentira oficial. Uma pessoa não querendo receber uma visita, até inoportuna, né? Em horários inoportunos. Por exemplo, as testemunhas de Jeová, lá na sua porta, manda dizer que não está em casa. Isso é uma mentira social. Dizendo também a alguém que pede dinheiro emprestado que não tem dinheiro em casa. Hoje é Pix, né? Eu não tenho Pix, não. Só tem dinheiro em mãos. A pessoa está longe. Ou alguém, hoje tem um sequestro, né? Fajuto na internet, por telefone. Eu estou com a sua filha aqui. Quer tantos R$1.000. Vai fazer o quê? Vai contar mentira social, não tem dinheiro. E vai saber muitas vezes, a maioria das vezes não é sequestro coisa nenhuma, né? É golpe. É pecado? Dizendo ao importuno que tem negócios urgentes a tratar, etc, etc. Vou já desligar porque eu tenho um negócio para resolver agora aqui urgente. Alguém inoportunamente lhe ligando, meia-noite, 3 da manhã ligando. Eu vou dormir, né? Melhor desligar o celular. Não está em casa para receber visitas. Não ter dinheiro para emprestar a outros. Ter ocupações urgentes para não perder tempo.
Neste sentido, tais frases deixam de ser uma mentira, não passando de um modo mais delicado de recusar qualquer coisa. Mas pode ser um pecado venial. Entendeu? Então, se alguém chegar na sua porta, me incomodando, sobretudo os protestantes aí, diga, eu não estou em casa. Parece que não é criança. A mamãe mandou falar que não está em casa. A mamãe mandou dizer que não está em casa. Ah, eu estou ocupado, tenho coisas urgentes para responder, para fazer, e não posso perder tempo escutando conversa fiada. Ah, eu não tenho dinheiro para emprestar. Enfim. E a terceira mentira é a mentira perniciosa. Então, por si só, já é um pecado. A mentira perniciosa é pecado mortal. Que se diz propositalmente para enganar ou prejudicar ao próximo. Para enganar e prejudicar o próximo. Então, essa é a mentira perniciosa. Tal mentira é sempre um pecado, pelo menos leve, e pode tornar-se grave pela intenção ou pelo prejuízo que causa ao próximo. Por exemplo, uma mentira, essa mentira ela pode se tornar uma calúnia, ela pode se tornar uma hipocrisia ou uma adulação. Então, geralmente a calúnia, quando se acusa ao próximo de faltas que ele é inocente. Ou até algumas vezes que a pessoa tenha realmente culpa, um pecado oculto, que a pessoa confessou, já se emendou, e a pessoa coloca isso em público, no intuito de prejudicar, de prejuízo a esse próximo. Então, quanto maior o dano, quanto maior o prejuízo à reputação do outro, maior é o pecado que nós cometemos. E dificilmente um pecado de calúnia, essa mentira, ela tem a reparação à altura do prejuízo que causamos ao outro. Santo Antônio, nosso grande taumaturgo, dizia: nunca fale de ninguém ausente, a não ser o bem. Então, a única forma da gente evitar a calúnia, caluniar o outro, nunca fale dessa pessoa que está ausente, que não está na sua frente, a não ser o bem dela. Se não tem um bem para falar, pois não fale nada. Nunca fale mal de alguém, a não ser o bem que ela tem. Então, a calúnia, depois a hipocrisia, que é uma mentira traduzida em atos, como o libertino que finge de piedoso, o ladrão que finge de honesto. Então, a hipocrisia ela sempre está travestida de uma mentira, Ela está travestida de uma mentira ali que parece uma coisa, mas no fundo é outra. São os hipócritas, como diz Nosso Senhor. O ladrão que se finge de honesto, o libertino que se finge de piedoso, e etc, e etc. A adulação é aquela que exalta nos outros uma virtude que estes não possuem. E chega às vezes a mudar vícios em virtudes. Então a pessoa, ele adula tanto o outro que um vício que aquele outro tem, ele vai dizer que é uma virtude.
Então essa é a adulação. E essas três estão relacionadas com essa mentira perniciosa. Sempre é pecado. Se não leve, mas, se não mortal, mais leve. E como falei, de acordo com a matéria, se matéria é grave, se o dano causado ao próximo é um dano grandioso e praticamente irreversível, da mesma forma, vai aumentando, né, os graus da culpa, né, do pecado. A malícia da mentira. A malícia vem de mal, né? O mal que a mentira causa. A mentira é intrinsecamente um mal, logo é um pecado, e como tal, deve ser evitado. Há muitas discussões a respeito da legitimidade dos equívocos e das restrições mentais, sendo difícil dirimir tais discussões, porque a malícia depende mais da intenção daquele que fala contra a verdade do que da própria falta à verdade. Então, a malícia está mais na intenção daquele que fala, que falta, né, contra a verdade, que fala mentira, do que da própria mentira. Os teólogos, para darem uma definição que inclua todos os casos, definem a mentira do seguinte modo: mentir é falar contrariamente ao próprio pensamento, no intuito de induzir a um erro alguém que tem direito de conhecer a verdade. Então, a intenção do mentiroso é essa, de induzir ao erro alguém que tem o direito de conhecer a verdade. Então, essa mentira, é um pecado, né? Tal definição geral abrange tudo, porém deve ser aplicada consciosamente, senão haveria muitas exceções, talvez tantas quantos casos há de explicar a regra. O mais seguro e certo é seguir os ensinamentos do Divino Mestre. Seja a vossa palavra sim, sim, não, não. Mateus, capítulo 5, versículo 37. A menos que a verdade possa ser nociva ao próximo. Às vezes a verdade ela pode ser nociva ao próximo. Ou que tenha recebido um segredo que deve ser guardado. Neste caso, a obrigação de dizer a verdade está em conflito com outra obrigação de ordem superior. Por exemplo, a ordem superior para um sacerdote é guardar o sigilo absoluto da confissão, chamado segredo de confissão. Então, esse segredo de confissão é maior do que o direito de falar a verdade, a obrigação de falar a verdade. Se o padre é inquirido sobre alguém, fulano de talvez confessar aqui. Essa pessoa pode ter cometido alguma coisa, um crime, né? A não ser que seja crimes aí bem graves, né? O padre, ele encerra ali só a partir desse momento, aqui não é mais confissão. Você vai estar confessando, mas não é confissão, não é sacramento. Você pode contar. A pessoa está fazendo coisas erradas, né? Coisas graves, pecados gravíssimos. Então você vai entregar ele para a polícia. Mas tem que encerrar ali a confissão. Aqui não é mais confissão. Mas se ele contar em confissão, o padre não pode, de jeito nenhum, abrir esse segredo de confissão. Outro caso também, ao agressor injusto, por exemplo, não lhe devemos a verdade absolutamente. E se houver perigo de vida, sendo este o único meio de salvá-la, temos o direito de enganá-lo. Então, colocamos o que é a ordem em ordem, aquilo que é maior, é salvar a nossa vida.
a nossa integridade. Então podemos faltar com a verdade, podemos enganá-lo, podemos mentir. O exemplo de alguém que liga para você pelo telefone, hoje é comum, como falei, pedindo aí querendo suborno, um suborno ou dando um golpe, né? Então você tem a obrigação de mentir para ele, de enganá-lo pelo menos, né? Que é uma mentira, de enganá-lo. Ou o agressor injusto que vem, né, lhe agredir para você contar uma coisa. Então você pode falar uma coisa que não seja a verdadeira. O mesmo se dá com todos os que têm sigilo profissional. Então, profissões que exigem o sigilo, né? O médico, psiquiatra, enfim. De onde provém a malícia da mentira? Provém do contraste que há entre Deus, a suma verdade, e o demônio, o pai da mentira. Quem mente afasta-se de Deus, que é a verdade, e se aproxima do demônio, que é o pai da mentira. Essa mentira que o pai da mentira contou no paraíso terrestre para enganar nossos primeiros pais. Ele disse: de nenhum modo morrereis, se comerdes desse fruto proibido. Sussurrou Satanás aos ouvidos de Eva. Então, o demônio é o pai da mentira. Nosso Senhor perguntou aos judeus: quem de vocês pode me acusar de pecador ou de pecados? E nós? Podemos perguntar aos nossos inimigos? Ou ao nosso inimigo principal, que é o mundo? Quem de vocês, quem de vós, poderá me acusar de pecado? Nem precisa a gente perguntar isso, né? Se os homens não nos acusam, acusa-nos a consciência. Por isso que muita gente vive anestesiado para que a sua consciência não o atormente. Então ele sai da realidade para não ser atormentado por essa consciência, por causa de seus pecados. Somos miseráveis pecadores. Motivos de sobra temos para nos arrependermos das nossas culpas. E nosso Senhor, né, sabendo que nós somos miseráveis pecadores, nos deixou os sacramentos. De modo especial, o sacramento da penitência. Então, o tempo da Quaresma é um tempo de reflexão sobre os nossos pecados e sobre o remédio para esses males, que é o sacramento da penitência. E nós detestamos estas nossas faltas, nossos pecados, pela contrição. Por que pela contrição? Qual o motivo? Porque nós ofendemos a majestade e a bondade infinita de Deus. E atacamos, pelo pecado, a Deus na sua potência e na sua perfeição. Então Deus, quando nos fez, ele disse, e viu que tudo era bom. E de repente nós agimos mal. Então dessa forma, nós pecamos, dessa forma nós
atacamos a sua bondade, a sua potência, a sua perfeição, que nos fez bons. Assim como fez também os anjos, todos bons. E Lúcifer, por rebeldia, por orgulho, desobedeceu a Deus e também fez com que os homens, né, nossos pais, desobedecessem a Deus. Então, por isso devemos fazer uma contrição por causa dessas coisas. Porque ofendemos a Deus e atacamos a Ele quando nós cometemos o pecado. A contrição precisa, portanto, ter uma qualidade deve ser sobrenatural. Deve ser interior, que é dor da alma, não do corpo. Dor da alma. Deve ser soberana e universal, ou seja, deve ser a maior de todas as dores e estender-se, universal, né, a todos os pecados. Deve ser soberana e universal. Deve ser a maior dor de alma que nós já sentimos. E estender-se a todos os pecados. Quanto maior o pecado, quanto mais grave o pecado, maior deve ser a dor na nossa alma. Deve ser eficaz. Ou seja, deve produzir frutos. E a pessoa deve fazer o bom propósito, ou pelo menos ela vai fazer bons propósitos de não mais cometer tais pecados que a levaram a esse estado deplorável. Então deve ser eficaz. Esse tempo quaresmal, como eu já falei, por isso que falamos tanto de penitência, de sacramento, de confissão, de pecado, condenação, é para nós prepararmos a nossa alma para receber a Jesus, fazendo uma confissão sincera e salvadora. Uma confissão que seja séria, que seja simples, que seja direta, que nos salve, que nos purifique de fato. Na Epístola aos Hebreus, nos vem dizer: o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras da morte, do pecado, para servirmos ao Deus vivo. Então é na confissão sincera e salvadora que nós somos purificados das obras da morte, ou seja, do pecado, o pecado que leva à morte, para servirmos ao Deus vivo, graças à morte redentora, o sangue redentor de nosso Senhor. Ponhamos em estado de poder perguntar ao mundo: quem de vós pode me acusar de pecado? Quem de vós podeis me acusar de infidelidade ao cumprimento dos meus deveres de cristão, dos meus deveres de Estado, dos meus deveres de pai, de mãe, de filho, de profissional? Será que podemos fazer essa pergunta? Cristo triunfou do mundo pela pureza de sua vida. Também nós triunfaremos levando uma vida irrepreensível. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.